Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Convidamos para compor a mesa principal dos trabalhos as seguintes autoridades. Deputado Federal Roberto de Lucena, excelentíssimo secretário estadual de Turismo. Uma salva de palmas ao nosso ilustre secretário, brilhante secretário, deputado e pastor. Reverendo Assir Pereira, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma salva de palmas também. Reverendo doutor Ernie Walter Seiber, secretário de Comunicação e Ação Social da Sociedade Bíblica do Brasil. Salva de palmas também. Completando a mesa, o pastor Edson Rebustini, presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Com o mesmo carinho, vamos recebê-lo. Peço ao cerimonial que continue identificando outras autoridades eclesiásticas, militares e civis aqui presentes, para que nós possamos ir fazendo a nominata. Já estão presentes o Tenente-Coronel Franciscon, do 48º Batalhão da Polícia Militar, Reverendo Rui Mendes Faria, da Igreja Cristo Vive de Valinhos, Dr. Edir Lago, do Ministério Público, pastor da Igreja Cristo Vive, pastor Miguel Garcia Sinda, representando o Conselho Nacional da Igreja Brasil para Cristo, pastor Roberto Borges, da Assembleia de Deus, ADSA Brasil, pastor Sérgio Afonso, presidente da Casa de Bens da Bênção do Estado de São Paulo, pastor Valdo Romão, diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, Renato Amizi, artista plástico, autor dos quadros do acervo da Sociedade Bíblica, pastor José Dória, Assembleia de Deus, Cenáculo da Paz, pastor Carlos Roberto da Silva, presidente da Comadesp, Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo e outros, nosso querido e estimado amigo, apóstolo Agenor Duque, da Igreja Plenitude do Trono de Deus, obrigado pela entrevista ontem, ajudando a divulgar este evento. Pastor Benedito de Oliveira, capelão à Sociedade Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU. Carlos Silvério, diretor da Grafite, consultor do Roteiro Turismo. Pastor Luan, responsável pelo passeio cultural do Templo de Salomão, que iremos aqui com alguns deputados participar. Pastor Giovanni Olhema, Relações Institucionais do Templo de Salomão. Estão aqui também presentes o nosso querido doutor Ricardo Berkenstadt, da Confederação Israelita do Brasil. Muito obrigado. Estivemos numa recente viagem a Israel, com vários deputados federais. Um deles está na capa do jornal Folha de São Paulo, brigando, lutando de maneira correta. Parabéns, e foi um prazer estarmos ali naquela viagem. Também estão presentes os deputados Cezinha, pastor Cezinha. Não é só da Assembleia Legislativa, é da Assembleia de Deus de Madureira. Cadê o Cezinha? Está aqui. Aprovou um projeto de lei muito importante ontem, cadastramento de todo mundo que compra celular e chip, para aumentar a segurança das pessoas, evitar a prática de crimes com o celular. Integrantes, está também presente aqui o deputado Ayrton Garcia, grande deputado, uma enorme, importante liderança de São Carlos, homem correto que vem aqui enobrecer esta Casa de Leis. Deputado Chico Sardelli, que foi presidente desta casa e autor do projeto que criou o Dia da Bíblia, também aqui presente, parabéns. Está aqui integrantes da banda, Paulo César Baruch. Paulo César Baruch, cadê o Baruch? Aqui, prazer em revê-lo. Leandro Rodrigues, tecladista, também aqui presente. A apóstola Cleusa Maria e pastor Wilson, da Igreja Missão Urgente. Pastor Cleto Santos Souza, da Igreja Brasil para Cristo. Bispo Regis Silva, pastor presidente do Ministério União Pentecostal. Apóstolo William Andrade, pastor presidente da Igreja Eterna Aliança. Pastor Davi Batista, representando o nosso deputado Gil Lancaster. Senhor Hamilton Prado Alves, representando o deputado Antônio Salim Coriati, 87 anos, que está no seu 11º mandato e não falta a uma sessão. Está aqui também presente Andréa Garcia, do deputado Itamar Borges,
Observo também meu assessor, o pastor Wellington, aqui presente. Agradeço a toda a nossa assessoria, em especial o doutor Rodrigo Tritapepe e a dona Vitória, pela colaboração na organização deste evento. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta não é uma sessão comum, esta não é uma sessão qualquer, esta é uma sessão solene. Por conseguinte, obedece à rígida forma sacramental nos termos do regimento interno desta casa. Uma sessão solene só pode ser solicitada por deputado em exercício no seu mandato, como deputado estadual de São Paulo. Feita a solicitação, ela passa por diversos departamentos e órgãos internos da casa, até ser submetida à apreciação do colégio que congrega todos os líderes de partidos desta casa. Em alguns casos, ela é solicitada e não é aprovada, não tem autorização. Em outros casos, ela é autorizada por maioria de votos. Só então o presidente pode convocar a sessão solene, e somente o presidente pode convocá-la. Esta sessão solene, Lucena, foi autorizada pela unanimidade dos líderes de partidos desta casa. Não é comum isto acontecer. E ela foi convocada pelo presidente e também foi solicitada pelo presidente, nesse caso também o presidente solicitou e convocou, mas não poderia convocar sem a autorização. Mas que sessão solene, telespectador, é essa tão importante a qual estamos nos referindo? É a sessão solene para comemorar o Dia da Bíblia. Por esta razão, convido todos em pé para cantarmos com entusiasmo o hino nacional brasileiro a ser executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do subtenente Marcos Borghese. Lembrando a todos que durante a execução do hino não há necessidade de nos voltarmos para a bandeira, dado que não há precedência entre o hino e a bandeira. Ambos são símbolos da nação do mesmo modo.
Quero agradecer ao subtenente Marcos Borghese e a toda a banda e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o 130 de 31, Polícia Militar de São Paulo, instituição histórica criada no ano de 1831 e que teve um papel decisivo nas sucessivas rebeliões do período regencial que tendiam a separar o Brasil em várias repúblicas. O Brasil hoje tem essa dimensão continental, mercê do enorme trabalho que a Polícia Militar, dentre outras das Forças Armadas, fizeram no século XIX. A nossa eterna gratidão contém sempre com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será retransmitida pela TV Assembleia dia 12 de dezembro, sábado, às 23 horas, pelo canal 7. Então, você que tem a NET no sábado, pode sintonizar às 11 horas da noite. Se o sinal da NET não cair, como normalmente ocorre, os senhores conseguirão assistir a esta sessão solene. Também será transmitida pela TV aberta do canal 61.2 e pela TV Vivo Digital, canal 185. Tenho agora a honra de convidar, vamos todos ouvir, este mensageiro da paz, que leva a mensagem de Deus por meio da sua música, Paulo César Baruch. Senhores, bom dia. Estou muito feliz em poder fazer parte dessa festa tão linda, que comemora o dia da Bíblia. E eu quero unir a minha voz à voz de vocês em testemunho, dizer que eu acredito na Bíblia como a palavra do Senhor. Ela tem dirigido os meus passos, tem dirigido os meus dias e tem trazido esperança à minha alma e ao meu coração. Obrigado, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado Roberto Lucena, a todos os deputados. Estou muito feliz em rever alguns pastores, amigos, que já tive a oportunidade de visitar suas igrejas. É uma grande honra. Eu vou cantar a respeito da fé que tenho em Cristo Jesus. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser que talvez esqueçam o que eu realizei. Porém eu não perderei a fé, nem deixarei de confiar em ti. Confiar em ti. De joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos eu estou. Pode ser que a dor um dia se transforme em amor. Pode ser que afinal, ao invés de angústia, tudo seja paz. E quando o bem vencer o mal, não deixarei de confiar em ti. Confiar em ti. De joelhos em amor eu vou
confiar em Ti todos os dias, confiar em Tuas promessas, em Tua palavra, de joelhos em amor, eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos eu começo a entender o que Deus quer da minha vida. Milagres ocorrem quando de joelhos. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Podemos cantar juntos? Sou Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, o meu. Amém. Parabéns, Baruch. Obrigado, presidente. Muito bem. Nos termos do regimento interno da Casa, os deputados têm direito à palavra e eles fazem questão de se manifestar. Pediam uma certa brevidade, porque são muitos, mas todos leais a seus mandatos, a seus públicos e desempenhando um mandato excepcional aqui. Então, deputado Chico Sardelli, que é autor do projeto que acabou a Assembleia transformando em lei, o Dia da Bíblia, Dia Estadual da Bíblia. Com a palavra, nosso querido amigo, presidente, ex-presidente da Casa, Chico Sardelli. Bom dia a todos. Agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui ao vivo e a cores, pastor Lucena, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades religiosas e evangélicas dessa manhã. Saudar meu sempre presidente, Fernando Capês, pelo brilho com quem tem conduzido essa Casa de Leis, esse parlamento. Estamos muito orgulhosos de Vossa Excelência, tenha certeza disso, e parabenizar pela convocação para comemorarmos a sessão solene da Bíblia Sagrada. Tive a oportunidade de ser o autor da lei em 2009, 507, que preconiza o Dia Estadual da Bíblia. Não fiz nada mais do que a minha obrigação. Saudar os meus nobres pares aqui presentes, deputado Ayrton Garcia, deputado pastor Cezinha, deputado Rodrigo Moraes, deputado pastor Celso Nascimento aqui presente entre nós também. Acho que não esqueci de nenhum, não, né? Então tá bom, se eu esqueci, me avisem depois. Mas é um prazer muito grande rever aqui o Paulo César Baruch. Cadê ele? Eu que te conheci criancinha, pastor Eugênio, pastor Eliseu e tantos pastores, graças a Deus, sou muito grata à sua família por tudo aquilo que me fez em muitos momentos da minha vida, bons e também outros momentos de dificuldade. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês rapidamente, como disse o nosso presidente aqui, é a seguinte: que um homem temente a Deus na vida pública faz a diferença. E isso nós não temos dúvida nenhuma. Eu que estou no meu 5º mandato, passei pela Câmara dos Deputados e pude sentir que efetivamente isso que vos digo agora é o que acontece.
os homens que lá estão e mulheres que lá estão, ou que estão nesse parlamento, que é o segundo maior parlamento da América Latina depois de Brasília, têm o poder e a decisão de votar projetos de leis importantes. E, efetivamente, os homens que são tocados pelo poder de Deus, os homens tementes a Deus, sabem, nesses momentos de dificuldade, tomar a sua posição e não fazer muitas coisas maléficas que nós vimos, principalmente no mundo profano. Por isso, a minha gratidão, presidente Fernando Capês, a minha gratidão a todos os nossos irmãos que aqui estão, que professam as suas crenças e suas religiões, mas acima de todos nós está o nosso Pai Supremo, que é o nosso Deus. Feliz Dia Estadual da Bíblia, que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês. Obrigado. Anuncio a presença e já convido para ter a palavra nosso querido deputado Celso Braz Nascimento, querido por todos aqui nesta casa. Bom dia a todos, paz seja convosco. Nós louvamos a Deus quando podemos, num momento como este, ver que esta casa, uma das mais importantes da América Latina, se abre para uma grande preocupação, através do deputado Chico Sardelli, em lembrar-se da bússola, do livro dos livros, das Sagradas Letras, da Bíblia Sagrada, e fazer com que um dia se torne especial para a lembrança e para comemorarmos que, através desse livro, nós somos instruídos e levados à consciência da existência de um Deus poderoso que nos ama, que nos conduz à sua presença através do seu Espírito, através de Jesus Cristo, seu Filho, e em nós revelando-se através da sua palavra, que é a Bíblia. Com isto, nós podemos, uma vez por ano também, erguer esta palavra onde quer que estivermos e dizermos em alto e bom som que a palavra de Deus é respeitada no estado de São Paulo. Uma palavra que em lugares no mundo não pode ser compartilhada, que apenas um pedacinho da mesma é dividida nos cantos escuros por conta das proibições, e aqui no estado de São Paulo, com a bênção do nosso presidente Fernando Capês, com a instrumentalidade do deputado Chico Sardelli em pensar nisso, nós teremos o privilégio de exaltar o nome do Senhor Jesus através da sua palavra. Apresentamos aqui a nossa gratidão por este momento tão importante, em que a família cristã, o povo de Deus, também está sendo homenageado. Parabéns, Deus abençoe. Anunciamos a presença e convidamos para fazer o uso da palavra nosso queridíssimo deputado Rodrigo Moraes. Estimado deputado, sempre cooperativo com a casa. Bom dia a todos e a paz do nosso Senhor Jesus. Cumprimentar aqui o nosso presidente, o deputado Fernando Capês, nosso querido deputado federal e secretário Roberto Lucena, os meus colegas deputados, Cezinho, Celso, o Chico, o autor da propositura, todos os nossos colegas deputados. Cumprimentar aqui em nome do apóstolo Agenor Duque, cumprimentar todos os pastores, apóstolos, bispos. Eu trago também aqui um abraço do meu apóstolo, o apóstolo Valdemiro Santiago, que eu faço parte da Igreja Mundial do Poder de Deus, do meu pai também, que é deputado federal, o missionário José Olímpio, e fico muito feliz desta data, que marca o dia da Bíblia, da Palavra de Deus, que nós sabemos que a Bíblia, ela não prega placa de igreja, mas ali tem ensinamentos importantíssimos para a nossa sociedade,
que nós vemos hoje que se encontra perdida. Uma sociedade hoje que tem buscado recursos materiais, tem se preocupado com coisas que não levam a nada, e tem esquecido a família, tem esquecido o amor ao próximo, tem esquecido aquilo que Deus nos ensinou, que Jesus nos disse, quando perguntaram para ele qual é a verdadeira religião. E ele disse o seguinte: é cuidar das viúvas, dos pobres, daqueles que mais precisam. E a Bíblia Sagrada ensina isso. Então eu fico muito feliz de estar aqui participando e quero parabenizar o deputado Chico Sardelli por essa iniciativa nessa casa, para que o Estado de São Paulo fique marcado o Dia da Bíblia. Um livro importantíssimo, um livro que nos deixa, eu que, pela misericórdia de Deus, nasci em berço cristão evangélico, estou com 31 anos de idade, sou um dos deputados mais jovens dessa casa e estou no segundo mandato. Uma responsabilidade muito grande que foi entregue em nossas mãos. Mas por eu estar pautado, ter esta palavra como a minha Constituição, é que Deus tem me dado e entregado grandes responsabilidades. Então eu agradeço a Deus e agradeço a cada um de vocês e agradeço a esta casa por reconhecer a importância da mensagem que Cristo nos deixou através da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Convido agora para fazer uso da palavra, o nosso querido deputado Ayrton Garcia, homem franco, homem correto, homem que fala a verdade, homem transparente, que chega a essa casa trazendo enorme contribuição também. Um homem da verdade, portanto. Eu cumprimento o nosso presidente Fernando Capês e na pessoa do nosso presidente Fernando Capês, eu cumprimento todas e todos os presentes. Hoje, você abre o jornal, só tem desgraça. Você liga a televisão, só tem desgraça. Você ouve o rádio, só tem desgraça. Então, eu diria o seguinte, que a forma de a gente diminuir essas desgraças é aproximar as pessoas de Deus. E eu acho que nós deveremos reverenciar toda iniciativa que aproxima as pessoas de Deus, das igrejas, da Bíblia e desse exército de homens e mulheres de Deus que estão aqui presentes. Então, eu acho que é nossa obrigação como político ajudar para que tudo isso aconteça. Eu não poderia deixar de agradecer o deputado Chico Sardelli, que é o criador dessa lei, mas eu gostaria de agradecer muito mesmo todos vocês que deixaram as suas coisas e vieram aqui para reverenciar esse assunto tão importante que é o Dia da Bíblia. Muito obrigado. E, para encerrar os deputados que falarão, nosso querido deputado Cezinha da Madureira. Senhor presidente, deputado Fernando Capês, quero cumprimentar a Vossa Excelência, lembrando de um ato muito importante nesta casa, que foi o dia da sua posse, que todos nós, evangélicos, cristãos, nos alegramos quando vimos e ouvimos aqui, quando o senhor tomava posse, a primeira palavra foi de agradecimento a Deus e leu parte do Salmo 91, que nós nos alegramos tanto que colocamos nos nossos programas de rádio e televisão. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nos alegra muito o coração em saber, talvez todos que estão aqui não viram e ouviram esse momento, mas faço questão de relembrar que aquele ato foi muito importante e um ato de segurança para
a base da sociedade, que é a família no país. São Paulo, que é um estado mais importante desta nação. Muito obrigado pelo senhor, Vossa Excelência, existir nas nossas vidas. Quero cumprimentar aqui o deputado Lucena, secretário de Turismo. A gente brinca que ele é o melhor secretário, ele fala o melhor secretário de Turismo que está em 2015. Ele que também é membro da Assembleia de Deus, né? Brasil para Cristo é Assembleia de Deus também. É uma cidadania, né? Fazer aqui menção ao seu projeto de lei que traz a esta casa o turismo religioso, reconhecendo que o evangelho neste país é parte importante da nação, quando muitos não reconhecem. Parabéns, muito obrigado pela a sua citação da Assembleia de Deus neste projeto tão importante para o Estado de São Paulo. Quero cumprimentar aqui o deputado Ayrton, também deputado Celso Nascimento, pastor Celso Nascimento, ao quadrangular, e o Rodrigo Moraes. E, por fim, cumprimentar aqui o meu amigo ex-presidente desta casa. Hoje nós estamos honrados, um presidente atual e um ex-presidente participando deste importante evento. Ele que é o autor da lei que, em 2009, propôs aqui a comemoração do Dia da Bíblia. Muito obrigado, deputado Chico Sardelli, por se preocupar com o evangelho e com a família neste país. Cumprimentar aqui também o prefeito de Valinhos, que é assembleiano também, Deus abençoe sua vida. Prefeito de Valinhos, uma cidade muito importante deste estado, da Igreja Cristo Vivo, mas ele aceitou Jesus na Assembleia de Deus, é assembleiano. Secretário, deixa eu puxar a sardinha para a minha lata aqui. Somos todos nós assembleianos, então tá bom. Aceitou Jesus na Igreja Assembleia de Deus de Campinas, ali com o pastor Samuel Ferreira. Pastor Edson Rebustini, grande pastor, amigo, companheiro, que é presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Reverendo Assi Pereira, que é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem feito um belíssimo trabalho e ajudou aqui o deputado Fernando Capês a organizar este evento. O deputado Fernando Capês, que está sempre o ano inteiro preocupado com o cristianismo, com a igreja e com a fé, levando todos a viver uma vida melhor. Cumprimentar também aqui o pastor Carlos Roberto Silva, pastor Carlos de Cubatão, meu amigo de longas datas, pastor Benedito Oliveira, que é um grande escritor, pastor Luan, que é responsável ali pelo passeio cultural do Templo de Salomão. Leve o nosso abraço ao deputado Gilmaci, Sebastião e todos os outros que fazem parte do parlamento. E, por fim, aqui, cumprimentar um grande amigo de longas datas, nós dois nos conhecemos muito, apóstolo Agenor, meu amigo, te amo, viu? Você sabe que no início da nossa caminhada nós trabalhamos muito juntos, e trago aqui um abraço do pastor Samuel Ferreira, ele que não pôde estar aqui e mandou pessoalmente o deputado Fernando Capês lhe parabenizar, e também o secretário Roberto Lucena pelo trabalho que tem feito no Estado e nesta casa aqui. O deputado Fernando Capês citou algo muito importante, que nós aprovamos ontem aqui para o Estado de São Paulo, não só para as igrejas, que se não fosse também aqui o empenho do nosso presidente, nós não teríamos aprovado uma lei importante que proíbe a venda de chip de celular nesse estado sem o devido cadastramento. O ano passado nós tivemos no estado de São Paulo mais de 400 sequestros feitos através de um celular. E esse celular poderia estar no nome de qualquer um dos senhores que faz declaração de imposto de renda, ou que tem o seu CPF, a sua vida pública, e você que é pastor. E nós ontem aprovamos aqui nesta casa, vai para a sanção do governador, se Deus quiser, vai ser sancionada ainda este ano. Cumprimentar também aqui o nosso cantor, que traz aí a história da música evangélica, mesmo sendo novo, irmão do meu amigo, filho do meu amigo, pastor Eugênio. Cumprimentando você, Baruque, eu quero já parabenizar como músico e dizer que este ano nós aprovamos aqui, com a ajuda do deputado Fernando Capês, de autoria minha, o Dia
o dia do ministro de louvor. Hoje é lei, o dia do ministro de louvor nesse estado, e agora também vira lei o dia do pastor que nós propusemos aqui. Então, parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe a todos, muito obrigado, parabéns por esta sessão solene. Eu queria que você desse uma salva de palmas, quebrando os protocolos aqui, pela vida do nosso presidente, que é cristão. Esta Casa de Lei tem um presidente que é cristão, que defende a Bíblia, que defende o Evangelho. E oremos por esta nação. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Neste momento, passo a palavra ao reverendo Dr. Ernie Walter Seiber, secretário de Comunicação e Social da Sociedade Bíblica do Brasil, que foi fundamental para este evento. Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, que em cumprimento pela realização dessa sessão solene, excelentíssimo senhor deputado Roberto de Lucena, nosso secretário estadual de Turismo, reverendo Assir Pereira, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Edson Rebustini, presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, e citando esses componentes da mesa, cumprimento todas as senhoras e senhores, de uma maneira muito especial os líderes das igrejas que aqui se encontram, os pastores, a quem tenho muito prazer de falar, até porque eu trabalho numa organização que foi criada pelas igrejas, a Sociedade Bíblica do Brasil, e que tem como tarefa servir as igrejas com a Bíblia Sagrada. Como é uma sessão pelo Dia da Bíblia, eu acho justo que a gente leia um pouco da Bíblia, não é mesmo? Não podia faltar. E como a exposição fala sobre a Bíblia, dos manuscritos aos formatos digitais, eu vou ler num formato digital. E eu quero trazer a notícia para todos os presentes, se vocês quiserem baixar no seu celular as Bíblias da Sociedade Bíblica, vocês procurem Minha Bíblia SBB, tanto faz se é Android, se é da Apple, e ali podem baixar as edições da Sociedade Bíblica gratuitamente, podem baixar e ler a tradução da sua preferência. E o texto que eu quero ler, ele se encontra em Isaías 40. É um texto profético onde o profeta anunciava a vinda de Jesus Cristo, de João Batista, o precursor, e a vinda de Jesus Cristo. E tem uma palavra muito adequada para esse momento que o nosso país vive, um momento tão conturbado. Começa dizendo assim o versículo 1. O Senhor nosso Deus diz, consolem, consolem o meu povo. Consolem, consolem o meu povo. E aí seguem, eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. E aí vem a referência a João Batista, no versículo 3, alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. E aí eu quero pular para o versículo 7, onde diz assim, a erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre.
A palavra do nosso Deus dura para sempre. Vamos dizer juntos? A palavra do nosso Deus dura para sempre. Essa é uma verdade que eu acho que ninguém pode contestar e é por isso que nós estamos homenageando o dia da Bíblia. E mais que um dia, a própria Bíblia Sagrada, porque a palavra do nosso Deus dura para sempre. A Bíblia, ela acompanhou a história da humanidade. A Bíblia tem uma história muito linda. Quando ela começou a ser escrita, não havia a parafernália tecnológica que nós temos hoje. Eram manuscritos. Não havia ainda livros, não havia cadernos. É interessante como a coisa volta. Havia tablets. E os tablets eram de barro. E nesses tablets ficou registrada já a palavra de Deus. Depois foram tábuas de pedra, tábuas de bronze. Os 10 mandamentos, por exemplo, foram em tábuas de pedra. E a Bíblia foi sendo registrada depois em pergaminhos. Para fazer uma cópia da Bíblia, quem tinha que dar a sua vida era uma ovelha, um cabrito. O couro era curtido e ali era escrito, feito um rolo. Esses pergaminhos eram enrolados. Mais ou menos como nas telas dos computadores, onde hoje a gente rola o texto de uma ponta para outra para poder ler. A história vai indo para frente e, ao mesmo tempo, a palavra do Senhor permanece. Depois, essa Bíblia que lá no princípio precisava ser escrita e registrada, e Deus fez com que ela fosse registrada, ela chegou na voz e numa pessoa, a pessoa mais importante. E João capítulo 1 lembra que no princípio era o Verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra se transformou e era Jesus Cristo, a palavra de Deus. E aí continuou essa palavra sendo registrada pelos evangelistas, pelos apóstolos, e aí completa a Bíblia Sagrada, ela chega até nossos dias. Muitas pessoas deram sua vida copiando a Bíblia à mão. Copiando a Bíblia à mão. O que hoje nós chamamos de lesões de esforço repetitivo, o famoso LER, das doenças de trabalho, aqueles copistas sentiam ao copiar a Bíblia durante dias e dias, naquela posição torta, para que a palavra de Deus chegasse até nós. E aí vem a história das grandes traduções, a Vulgata, para o latim, que era a língua do povo. Depois vem a história da Bíblia de Lutero, que traduziu na língua do povo alemão. Tyndale, na Inglaterra, King James. No espanhol, Reina Valera, português, Almeida. E até chegando aos nossos dias, continuando esse trabalho para que a palavra de Deus chegue a todos os povos, a todas as línguas, todas as nações. Esse mundo da Bíblia é o que nós procuramos, senhor deputado, colocar na exposição que está lá para ser vista. Podem trazer as igrejas para visitar aqui e ver a exposição do Museu da Bíblia que preparamos aqui, desde os manuscritos até os formatos digitais. Quem quiser ver uma Bíblia em hebraico, a primeira língua onde a Bíblia foi escrita, hebraico-aramaico, está lá. O Novo Testamento grego está lá. A Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. A Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim, e essas traduções que eu mencionei estão lá. E algumas coisas que nós brasileiros provavelmente nunca vimos. Algumas traduções para línguas indígenas do Brasil também estão lá. E como a gente está pertinho do Natal, uma das coisas que mais toca o coração. Ali existem alguns perfumes mencionados na Bíblia.
E um perfume que é mencionado na Bíblia é o perfume que os reis magos entregaram a Jesus, que é a mirra. Ouro, incenso e mirra, é um perfume. Eu vi uma vez uma senhora no Museu da Bíblia cheirando aquele perfume. E quando ela cheirou aquele perfume, ela começou a chorar. Eu me aproximei dela e perguntei, eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer pela senhora? Ela olhou para mim e perguntou, esse é o perfume que os reis magos entregaram a Jesus? Eu digo, sim, esse era o perfume. E aí ela chorou e disse, então esse era o cheirinho do meu Salvador? Não é uma coisa delicada, bonita? E o Museu da Bíblia nos traz essas realidades. E a Bíblia vem até hoje, aos formatos digitais. Hoje eu posso ler a Bíblia aqui. E a Bíblia pode entrar em muitos países onde é proibida a sua entrada, mas a pessoa tem um acesso à internet. Ela consegue ler a palavra de Deus lá no seu telefone, por causa dos formatos digitais. Mas se tudo isso é impressionante, o que mais impressiona é quando a Bíblia toca no coração. E ela toca no coração. Ela toca, por exemplo, eu vi o Amise, com as obras de arte que ele pinta aquelas cenas bíblicas que um cego pode tocar com as mãos. Vocês podem passar a mão naqueles quadros, fechem os vossos olhos e imaginem o que vocês estão vendo ali. É assim que o cego entra em contato com aquelas pinturas e vê as histórias bíblicas ali desenhadas. Mas ela toca no coração quando, por exemplo, um preso que teve uma vida criminosa recebe lá na prisão uma Bíblia e começa a ler. Eu fiz muita visita em presídio. Eu brinco que eu passei uma boa parte da minha vida na prisão. Pessoal, você já foi preso? Eu digo, nunca fui. Mas como eu ia toda semana visitar o presídio, eu passei uma boa parte da minha vida na prisão. E a última vez que eu fiz uma visita, eu encontrei um sujeito mais ou menos da minha idade. Eu digo, o que você está fazendo aqui ainda? Já dava tempo de tomar jeito na vida. E aí ele me disse, com a Bíblia que ele havia recebido na mão, eu vou tomar jeito. Deus está me dando uma oportunidade. Eu quero ler essa palavra e ver se ela transforma a minha vida. E ela transforma. A mesma coisa quando uma pessoa que é dependente química recebe a Bíblia Sagrada e ela começa a ouvir a voz de Deus, a sua vida é alterada. Uma doutoranda da Universidade de São Paulo escreveu a sua tese de doutorado sobre a questão da fé na recuperação. E o que ela descobriu? Que quando uma pessoa dependente química entra em contato com a fé e com Deus, ela tem muito mais chance de se recuperar. E é por isso que a gente distribui a Bíblia e tem muitas Bíblias voltadas para esse público. A Bíblia, na nossa vida, ela faz mais efeito, não quando nós a estudamos tecnicamente para saber as línguas originais, os estilos e assim por diante, mas quando ela, em vez de ser lida por nós, ela lê a nossa vida e nos diz quem somos e do que precisamos. Esta é a Bíblia que veio lá dos manuscritos e chega hoje aos meios digitais, com o mesmo poder, como o poder do Espírito Santo, que transforma as nossas vidas. Por isso é tão justa essa homenagem. Ontem, uma revista fez uma entrevista comigo, a revista Ultimato, que muitos conhecem, e perguntou assim, com tanto problema tenho que comemorar no dia da Bíblia? Aí eu disse o seguinte, a palavra comemorar é trazer à memória, comemorare, vem do latim, é trazer à memória coletiva. Há muita razão para trazer à memória coletiva a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus, ela transforma vidas. Por isso, encerro aqui, mais uma vez, cumprimentando por esse momento tão especial, criado aqui, e que Deus abençoe a todos, e que a sua palavra se difunda pelo mundo inteiro. Amém.
nossa eterna gratidão à Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 1948, no Monumento do Ipiranga, curiosamente, onde começou a vida do Brasil independente. E é isso que a Sociedade Bíblica pretende, difundir cada vez mais a palavra de Deus, seja por meio das Escrituras Sagradas, por mensagem, por música, por qualquer forma, para que nós possamos nos tornar independentes das coisas materiais e do pecado que nos prendem a este mundo. Está aqui presente o pastor Paulo Dias, da Associação Paulista Sul, o pastor Marcos Miranda, representando nosso querido deputado Carlos Bezerra Júnior, pastor Luiz Carlos Veloso, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Goianazes, reverendo Regis Domingues, da Catedral Anglicana de São Paulo. Cadê o Regis? Está aqui, prazer. Um abraço no reverendo Aldo. Cleiton Machado, prefeito de Valinhos, está aqui também, presente. Paulo de Tarso Silveira, representando o deputado José Carlos Vaz de Lima, que é evangélico também. Pastor Nelson Domingues, da Igreja Batista. Bispo Sérgio Matos, Igreja Deus é o Rei do Universo. Valdir Diogo, presidente dos pastores da cidade de Porto Ferreira. Abraça minha amiga prefeita Renata Braga. Também presentes os integrantes da Orquestra de Sinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste momento, depois das sábias palavras do Dr. Ernie Walter Seiber, eu convido o nosso amigo, secretário de Turismo, Roberto Lucena, que está com um projeto fantástico sobre o incremento do turismo religioso. Havíamos há pouco, só no Templo de Salomão, 5 a 6 milhões de pessoas já visitaram, e tudo em São Paulo. Que Deus abençoe o seu trabalho, Lucena. Eu quero aqui convidá-lo para me ajudar a prestar uma homenagem ao reverendo Assir Pereira, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, que está aqui ao meu lado. E também ao pastor Edson Rebustini, presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, e ao pastor Sérgio, que receberá a homenagem em nome do apóstolo Doriel de Oliveira, presidente da Casa Bênção. Então, que o nosso cerimonial nos ajude aqui, fazendo com que o secretário preste essas homenagens. Neste momento será entregue uma placa comemorativa e de celebração da Assembleia Legislativa ao nosso reverendo Assir Pereira, pelo secretário de Estado, Roberto Lucena. Uma salva de palmas ao trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, ao nosso querido reverendo Assir Pereira. Agora, nosso querido pastor Edson Rebustini, presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, recebe também a nossa homenagem. Nesse momento agora, o pastor Sérgio. O apóstolo Doriel de Oliveira, peço desculpas aos senhores, o apóstolo Doriel de Oliveira receberá a nossa homenagem. Presidente da Casa da Bênção. Pastor Sérgio Afonso,
representando o apóstolo Doriel de Oliveira, recebeu a placa das mãos do secretário Roberto de Lucena e deste presidente. Passo a ler o conteúdo da placa que foi entregue. Por favor, reverendo Assir Pereira. A placa tem o logo oficial da Assembleia Legislativa, que só pode ser aposto em documentos públicos. Portanto, este passa a ser um documento público. Em comemoração ao Dia da Bíblia, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene, presta essa digna homenagem ao reverendo Assir Pereira. Uma observação. A Assembleia Legislativa. A placa está sendo entregue pelo presidente, mas é uma homenagem da Assembleia. Portanto, o senhor está sendo homenageado pelos 94 deputados estaduais da maior Assembleia Legislativa do país, da mais importante Assembleia, que representa 40 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, reconhecidamente uma das mais importantes e respeitadas do mundo. Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, 10 de dezembro de 2015. Parabéns a todos aqueles que receberam essa placa, pastor Edson Rebustini e o nosso apóstolo Doriel de Oliveira. Nesse momento, ouviremos o cantor Paulo César Baruch mais uma vez e justiça seja feita. O Leandro Rodrigues, esse também talentoso tecladista. Eu estou achando um privilégio a gente estar aqui hoje, não é verdade? E eu queria aproveitar desse privilégio, já que fomos tão bem recebidos nessa casa, a gente está vivendo um tempo de liberdade. Eu queria convidar todos vocês, meus irmãos, para que nós aproveitássemos esse tempo e engrandecêssemos mais uma vez o nome do nosso Deus. A gente escolheu uma canção que provavelmente vocês conheçam, e é de propósito mesmo, para que juntos nós possamos cantar e engrandecer e reconhecer que o nosso Deus é grande, Ele é incomparável, Ele é maravilhoso. A canção diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Vamos aproveitar esse tempo e agradecer ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. A gente reconhece, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria, então cantemos alegria. Grande é o Senhor em quem nós temos
despeito de qualquer circunstância, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, Senhor Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é. Amém. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Neste momento, o secretário de Estado de Turismo, deputado federal Roberto de Lucena, que está aqui em nome próprio, como secretário de Turismo, como deputado federal, como pastor, e também está aqui representando o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, fará uso da palavra. Convido Sua Excelência a ocupar o parlatório de uso privativo dos deputados desta Casa, mas hoje engalanado pela excelência da sessão solene, se honre ouvir o nobre parlamentar e secretário neste instante. Solicito ao cerimonial que conduza o senhor secretário ao parlatório. Senhor presidente, deputado Fernando Capês, antes de dirigir as minhas palavras e a minha saudação aos demais deputados, membros desse parlamento, às demais autoridades e aos presentes que superlotam as dependências da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu quero fazer aqui um reconhecimento à Vossa Excelência, o deputado estadual mais votado do Estado de São Paulo, que tem conduzido esta casa de uma maneira brilhante, reconhecida não apenas pelos seus pares, mas reconhecida por todo o Estado de São Paulo. Quero dizer a Vossa Excelência que a vossa postura, o vosso comportamento na presidência, na condução dos trabalhos desta casa, no momento em que o Brasil vive uma carência impressionante de referências, de bons líderes e líderes de caráter, de postura, em todas as áreas da sociedade, nos enche de orgulho. É um orgulho para o Estado de São Paulo que a sua Casa Legislativa esteja presidida por Vossa Excelência da maneira que tem sido feito e reconhecer a percepção, a sensibilidade com que Vossa Excelência, entendendo a importância da Bíblia Sagrada para o povo brasileiro, que é o fundamento da fé da maior parte dos brasileiros, Vossa Excelência encaminha esta sessão solene, aprova no Colégio de Líderes e faz questão de presidi-la do seu início até os momentos que marcarão o seu encerramento. Eu quero, portanto, fazer este reconhecimento pedindo de todos os presentes um aplauso, um reconhecimento, uma homenagem justa à Vossa Excelência pela vossa condução. Saúdo, portanto, presidente Fernando Capês,
Cumprimento com muita honra os deputados Chico Sardelli, Ayrton Garcia, Ramalho da Construção, Celso Nascimento, Rodrigues de Moraes e o deputado pastor Cezinha de Madureira. Saúdo também as autoridades presentes, cumprimentando o prefeito Cleiton Machado de Valinhos, reverendo Assi Pereira, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, uma referência de idoneidade, de correção, à frente de uma das mais importantes sociedades bíblicas do mundo. Reverendo doutor Erni, meu amigo, pessoal particular, uma referência, secretário de Comunicação e Ação Social da Sociedade Bíblica do Brasil, que nos encantou com as suas palavras, que tocaram o nosso coração e nos emocionaram. Pastor Edson Rebustini, presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, que, com a sua diretoria, tem feito um brilhante trabalho, unindo os pastores do Estado de São Paulo e aproximando lideranças que estão espalhadas por esse Estado para o comprometimento cada vez maior da Igreja com o povo, com os cidadãos de São Paulo e com a sociedade de forma geral. Apóstolo Agenor Duque, por quem nós torcemos muito, tem se destacado com seu trabalho evangelizador, tem ocupado as mídias de São Paulo e do Brasil, e é uma satisfação poder abraçá-lo nesta manhã. Pastor Carlos Roberto Silva, presidente da Comadesp, pastor Jairo Arthur, presidente da MENAC, pastor Benedito de Oliveira, Associação Brasileira de Forças Internacionais de Paz da ONU, pastor Miguel Garcia Sindás, que representa aqui o Conselho Nacional das Igrejas O Brasil para Cristo, pastor Luan Vilverte, responsável pelo passeio turístico no Templo de Salomão, apóstolo Sérgio Afonso, que representa o apóstolo missionário Doriel de Oliveira, fundador e presidente mundial da Casa da Bênção, apóstolo Rui Mendes Faria, presidente da Igreja Cristo Vive de Valinhos, que é meu pastor, meu conselheiro, Renato Amizi, artista plástico, autor dos quadros do acervo da Sociedade Bíblica do Brasil, cumprimentar e agradecer ao Paulo César Baruch, agradecer não apenas pela sua presença nesta manhã, abrilhantando essa sessão solene e a todos nós emocionando com o seu talento, com a sua voz, mas agradecer a você, Baruch, pela sua história, pelo seu testemunho, pela maneira que você vive, porque você canta bonito e você vive bonito também. Carlos Silvério, diretor da Grafite, consultor do roteiro turístico religioso, que será apresentado aqui nesta manhã. Quero cumprimentar também outras lideranças que já tive a satisfação de ver, como pastor Ducler e outros líderes que aqui estão presentes. Eu gostaria, de maneira especial, de saudar o Ricardo Beskinstadt. Ricardo é um amigo querido que eu ganhei numa viagem que fizemos juntos à Argentina, por ocasião de uma celebração que relembrou os ataques terroristas sofridos pela AMIA, na sede da AMIA em Buenos Aires. Ricardo é uma liderança de toda a comunidade judaica, e aqui, Ricardo, na sua pessoa, eu quero pedir um aplauso de todos os presentes à comunidade judaica de São Paulo e do Brasil. O povo, aliás, responsável para que a Bíblia Sagrada chegasse até nós, a palavra de Deus. Senhoras e senhores, eu pretendo não me estender nas minhas palavras. Eu tenho a satisfação de trazer a esta Assembleia Legislativa a saudação e os cumprimentos do governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo Alckmin, que recebeu o convite para aqui estar,
desejou estar. A princípio, foi colocado numa pré-agenda a possibilidade de que ele aqui comparecesse, mas em função dos inúmeros desafios que envolvem o nosso Estado, o nosso país nos dias em que vivemos, certamente os senhores compreendem que a liderança do governador Geraldo Alckmin é muito necessária em muitas frentes. E ele me fez incumbido de trazer aqui a sua saudação, trazer a sua homenagem a esta casa e trazer a sua homenagem ao Dia da Bíblia, fazendo das minhas palavras as suas palavras. Eu comemoro este momento em que o segundo parlamento da América Latina, um dos parlamentos mais importantes do mundo, abre as suas portas para receber lideranças, não apenas da capital, mas de várias partes do estado de São Paulo, para comemorar em sessão solene o Dia da Bíblia Sagrada, segundo domingo do mês de dezembro. No momento como o que nós vivemos, mais do que nunca, é imprescindível que a Bíblia Sagrada seja aberta e ela tenha a oportunidade, como bússola que é, de orientar o caminho, orientar o futuro, orientar os destinos de todos nós, dos nossos lares, do nosso Estado e do nosso país. A Bíblia Sagrada é o livro que não envelhece. É a palavra que se faz viva a cada manhã, que se faz viva a cada dia, trazendo a revelação de Deus para aqueles que querem viver uma vida de paz, aqueles que querem viver uma vida de felicidade. Eu quero aqui, nessa oportunidade, lembrar rapidamente de algumas personagens que foram importantes na minha vida em relação à Bíblia Sagrada. Primeiro, a minha avó, que me ensinou a amar a Bíblia. Segundo, a irmã Noêmia, representante comportora da Sociedade Bíblica do Brasil, uma mulher de uma integridade, um compromisso com Deus impressionante. A sua influência me acompanha até os dias de hoje. A irmã Noêmia, que saía de São Paulo e ia até Santa Isabel, todos os meses, levar as notícias da Sociedade Bíblica do Brasil, levar o amor à Bíblia Sagrada para todos nós. Lembrar aqui um missionário da Igreja Batista, um diácono, chamado Irmão Cabral. O Irmão Cabral é um dos grandes responsáveis pela minha vida de fé, pela minha vida como ministro do Evangelho que sou. Eu estou deputado federal, estou secretário de Estado, mas apenas estou. Eu sou um ministro do Evangelho. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu havia começado a pregar aos 6 anos de idade, o irmão Cabral me descobriu uma criança que amava a Bíblia, que pregava a Bíblia Sagrada. E por 2 anos, ele viajava todos os sábados e ficava comigo. Depois de uma viagem de mais de 2 horas, ele ia à casa da minha avó, na minha querida Santa Isabel, paraíso da Grande São Paulo, ensinar a Bíblia, levando o seu flanerógrafo, levando a sua vitrolinha de papelão, me ensinando a amar a palavra de Deus, a entender, a compreender a palavra de Deus. Aquele irmão de cabeça branca, de olhinhos azuis, não ia para um auditório, não ia para um plenário, não ia para uma congregação. Ele fazia esse esforço a cada semana, por 2 anos, investindo em uma criança, que ele tinha certeza que era um campo fértil, um campo missionário, onde ele podia lançar a boa semente. O tempo se passou e no meu coração
o registro da gratidão a Deus pela vida, pelo esforço, pela dedicação daquele missionário. A Bíblia Sagrada é o livro que mais transformou pessoas em todo o mundo, que mais libertou pessoas em todo o mundo, que mais restaurou famílias, que mais recuperou jovens, que mais restaurou vidas. A Bíblia Sagrada, como eu disse a princípio, é o livro que não perde o seu poder, não perde o seu valor, não perde a sua unção, é o livro que não envelhece. Eu quero lembrar de um texto bíblico que está nos Salmos, de número 119, e o versículo de número 105, que diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A Assembleia Legislativa, além de se abrir para a sessão solene que faz neste momento, ela também abre as suas portas para que o Museu da Bíblia, que faça uma exposição itinerante da Bíblia Sagrada. É um marco para esta casa, é um marco para a história da Bíblia no estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa também hoje permite que, nesta ocasião, nós façamos o registro histórico importante do primeiro roteiro turístico evangélico do estado de São Paulo e do Brasil. Quero anunciar aos senhores que hoje nós estamos reconhecendo a Rota 316, um roteiro turístico que haverá de trazer para São Paulo, de atrair para a nossa cidade e de levar, inclusive, os paulistas e os paulistanos a conhecer, aqui em São Paulo, a Conde de Sazeda, o Templo de Salomão, que já recebe 5 vezes mais turistas, visitantes, do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor recebe 1.200.000 visitas por ano. O Templo de Salomão, no seu primeiro ano, já recebeu 5.400.000 visitantes. Este roteiro levará os visitantes a conhecerem, por exemplo, a pujança, a força do movimento pentecostal, passando pela Assembleia de Deus no Brás. Passa pela Conde de Sazeda, que é uma das mais famosas e tradicionais ruas, conhecidas pelo povo evangélico, não apenas de São Paulo, mas de todo o Brasil, com mais de 200 lojas que há anos ali comercializam os produtos evangélicos. Passa pelo cemitério protestante, o primeiro cemitério protestante na capital. Nos leva para o primeiro templo evangélico erguido em solo brasileiro, que foi o primeiro templo batista em Santa Bárbara do Oeste. Nos leva para o primeiro cemitério protestante do Brasil, que está em Iperó, um cemitério que foi resultado de uma permissão especial do imperador para que o bispo católico pudesse excomungar um pedaço de terra e ali os protestantes que estavam vindo para o Brasil para trabalhar na empresa real, que está em Iperó, pudessem ser sepultados. Portanto, é um dia histórico, é um dia importante para todos nós. Parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns ao povo que ama a Bíblia no estado de São Paulo, o povo da Bíblia no Brasil. A Bíblia Sagrada que já foi, nesse país, símbolo de preconceito e discriminação. Um povo que já sofreu nesse país, por causa da Bíblia, todo tipo de afronta, de confrontamento, todo tipo de preconceito, discriminação. Tivemos pastores presos, templos destruídos, tendas de lonas queimadas, mas o tempo passou. E hoje, os evangélicos do Brasil são 50 milhões, quase 25% da população brasileira. E a Bíblia não é o livro dos evangélicos, a Bíblia é o livro dos cristãos. E é o fundamento de fé de três das mais importantes religiões no mundo.
E aqui no Brasil, 90% da população brasileira tem a Bíblia Sagrada como seu fundamento de fé. Por isso tudo, mais que justa e oportuna, adequada, esta homenagem que a Assembleia Legislativa faz. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil. Parabéns à Assembleia Legislativa. Um abraço a todos vocês e viva a Bíblia Sagrada. Anunciamos aqui a presença do pastor Aquiles, presidente da UMASBRAC, União Masculina de Brasil para Cristo, da Igreja Brasil para Cristo, obviamente, meu colega da área jurídica do direito da igreja, do nosso querido pastor Roberto de Lucena. Quero também agradecer ao nosso parceiro, o Supermercado Sátimo, tantas festas beneficentes, tem nos ajudado, cooperado, nossa eterna gratidão ao Sátimo e ao nosso querido Ney. Cadê o Ney aqui, nosso funcionário do Ministério, desde o Ministério Público, meu amigo, meu colega, hoje está conosco. Satisfação. Vamos agora à apresentação de um vídeo sobre o lançamento do Circuito Religioso, Rota 316. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio, e o resto pela fé. E vivereis e morrereis um homem melhor. O estado de São Paulo tem inúmeras ruas, múltiplas direções, infinitos caminhos. Cada um deles é único, pleno de bênçãos, iluminado pela fé de muitos e pelas orações de milhões de pessoas. E dentre todos eles, há algumas trilhas ainda mais especiais, com profundo significado espiritual. A religião movimenta milhões de turistas em todo o mundo. Dados preliminares do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, de 2014, apontam que cerca de 17,7 milhões de brasileiros viajaram pelo país motivados pela fé. E São Paulo é um destino importante neste circuito. Para os evangélicos, São Paulo oferece endereços essenciais, de grande ressonância emocional, que valem uma visita. Os evangélicos derivam de um movimento cristão surgido no século XVII, depois da Reforma Protestante. Ele começou a ganhar seus primeiros adeptos na Inglaterra, na Alemanha e na Escandinávia. Nos séculos XVIII e XIX, ele se estabeleceu principalmente nos Estados Unidos e de lá se expandiu para diversos países, ganhando especial força no Brasil. O número de evangélicos no Brasil responde por 25% da população, abrangendo pentecostais e neopentecostais. Uma evolução rápida, já que em 2000 eles eram 15,4% e em 1991 representavam menos de 9% dos brasileiros. A influência norte-americana nas bases do movimento evangélico nacional pode ser vista na primeira Igreja Batista no Brasil, datada de 1871 e erguida na cidade de Santa Bárbara do Oeste, lugar onde hoje é o Cemitério do Campo, e também na Igreja Batista da Estação, de 1879, onde hoje é a cidade de Americana. Ambas estão ligadas aos imigrantes dos Estados Unidos, que buscavam escapar dos horrores da Guerra de Secessão e escolheram o interior paulista como lar e refúgio. O primeiro pastor batista brasileiro foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, batizado e ordenado em Santa Bárbara. Os missionários William Buck Bagby e Zachary Taylor trabalharam na cidade de Santa Bárbara do Oeste e em 1882 mudaram-se para Salvador, Bahia, levando o pastor Albuquerque, onde organizaram a primeira Igreja Batista da Bahia. A visão do evangélico é de que seus cultos devem ser abertos, já que a catequese deve ser pública. A arquitetura minimalista se alinha a este pensamento. A presença de símbolos é mínima. Elementos como cruzes e velas são pouco vistos. Na maior parte das vezes, o interior do espaço pode ser reduzido ao púlpito e
e as cadeiras ou bancos. Os cemitérios têm um papel especial na história do protestantismo. Pela Constituição de 1824, o catolicismo era a religião oficial do país. Por isso, não havia um local digno de sepultamento para imigrantes de outras religiões. No final da década de 1810, surge a Real Fábrica de Ferro, na Floresta Nacional de Ipanema, na cidade de Iperó. A atividade atraiu protestantes de muitos países, como suecos e alemães. Com a permissão de Dom João VI, em 1811, foi aberto o primeiro cemitério protestante do Brasil. O Cemitério dos Protestantes é outro dos marcos evangélicos de São Paulo. Ele está localizado na Rua Sergipe, no bairro da Consolação. O espaço foi fundado em 1844 e tinha muitos nomes: Cemitério dos Estrangeiros, Cemitério dos Alemães, Cemitério dos Protestantes ou Cemitério da Luz. A Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica e pentecostal do Brasil e do mundo, contando com mais de 66 milhões de membros. Surgiu quase que simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil, na década de 1910. As Assembleias de Deus brasileiras estão organizadas independente, de forma que cada ministério é constituído pela igreja sede com suas respectivas filiadas, congregações e pontos de pregação. Ela é conhecida por seu intenso trabalho evangelizador, que ampliaram suas fronteiras na Europa e na África. O MUBI, Museu da Bíblia, tem muitas atrações para os evangélicos. Ele expõe uma réplica da prensa de Gutenberg, responsável pela primeira Bíblia impressa da história, por volta de 1450. Possui 144 traduções bíblicas e ainda traz materiais vindos de Israel, como o trigo e o joio, a água do Rio Jordão, sementes de mostarda, um punhado de terra de Belém, sem contar com papiros, pergaminhos, miniaturas da Bíblia, a Bíblia em braille e água do Mar Morto. Outro endereço interessante é o monumental Templo de Salomão, no bairro do Brás. Inaugurado em 2014, é o maior espaço religioso do país. A edificação foi baseada no Templo de Salomão bíblico, o primeiro citado no Livro Santo, localizado em Jerusalém, Israel. Com capacidade para acolher mais de 10 mil pessoas no santuário, ele se expande por uma área de 70 mil metros quadrados. O altar e a fachada do templo foram feitos com pedras nativas de Israel. O templo possui ainda o Cenáculo, museu que traz a história dos templos antigos, com réplicas dos artefatos originais. O Centro Histórico e Cultural Mackenzie ocupa o edifício da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua sede foi concluída em 1896 para abrigar a primeira escola de engenharia privada do país, espelhada nos moldes americanos. Desde a década de 1960, o imóvel é tombado pelo patrimônio histórico e cultural de São Paulo, dada sua importância arquitetônica. Além de promover a preservação da memória da instituição, seu acervo inclui documentos que remontam à origem da escola e ainda mais 3 mil obras raras, 5 mil fotografias e objetos que constituem o acervo museológico. Iniciada como um pequeno ponto de pregação do Evangelho em 1899, com o apoio de missionários batistas do sul dos Estados Unidos, o então modesto espaço de orações evoluiu para se tornar a primeira igreja batista. Desde seu início, ela se tornou um polo multiplicador da fé, estimulando a abertura de vários locais de pregação que mobilizavam inclusive os lares de seus membros. A primeira igreja batista dos Campos Elíseos foi a semente principal na plantação de novas igrejas protestantes na cidade e no estado. O Colégio Batista Brasileiro em Perdizes é um prédio imponente, tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo.
em razão de sua grande importância arquitetônica. O colégio foi fundado em 1902 por missionários americanos e em 1923 foi transferido para a sede atual em Perdizes, adotando o nome de Colégio Batista Brasileiro. Fundada em 1948 e marcada por uma forte atuação social, a Sociedade Bíblica do Brasil, ou SBB, responde por atividades de tradução, produção e distribuição da Bíblia em todo o território brasileiro. Ela produz o livro santo nos mais variados formatos, incluindo edições em braille. Mais que isso, a SBB desenvolve programas que beneficiam anualmente milhões de pessoas de diferentes segmentos da população. Por fim, existe uma rua especializada na venda de produtos religiosos para evangélicos. É a Conde de Sarzedas, na Liberdade, na cidade de São Paulo. Lá é possível encontrar Bíblias nos mais variados formatos, becas para coral, livros evangélicos, CDs gospel, camisetas com motivos cristãos. A Galeria Conde de Sarzedas possui 40 lojas que vendem mais de 5.000 produtos cristãos. Em São Paulo, os caminhos da fé estão pavimentados com a história dos evangélicos, suas origens, suas raízes, seu povo e seus valores. São Paulo te espera de braços abertos, e aqui os evangélicos são recebidos com oração, com muito amor e um sorriso. Venha nos visitar. Muito bem. Parabéns. Maravilha. Passo a palavra ao senhor Roberto de Lucena e anunciamos a presença honrosa do deputado, nosso colega Gilmaci Santos, e a quem agradeço a presença também. Eu quero, neste momento, convidar o reverendo Erni e convidar o nosso presidente Assi Pereira, que, juntamente comigo, farão uma homenagem ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. Obrigado. Entregando ao deputado Fernando Capês uma Bíblia Sagrada, uma edição especial, e também uma homenagem da Sociedade Bíblica do Brasil à Assembleia Legislativa, oferecendo o exemplar da Bíblia Sagrada. Quero pedir aos nossos deputados presentes que tenham a bondade, por favor, de participar também desta homenagem, recebendo juntamente com o presidente Fernando Capês o exemplar da Bíblia Sagrada que a Sociedade Bíblica do Brasil oferece à Assembleia Legislativa. Quero pedir um aplauso ao deputado Fernando Capês e à Assembleia Legislativa, homenageados pela Sociedade Bíblica do Brasil. Presidente, eu quero fazer também um registro do nosso reconhecimento a Andréa Bergamin e ao Wagner Jimenez, que contribuíram muito na estruturação deste roteiro
turístico evangélico 316. Nosso deputado Coronel Telhada também aqui presente. Quero agradecer, essa Bíblia teve um trabalho todo especial na capa do artista internacional Renato Amizi. É um presente que vou guardar do coração. Renato, por favor, levanta uma... Luciana, acho que uma salva de palmas a esse grande artista também. A arte é um dom de Deus também. Parabéns. E esta Bíblia da Sociedade Bíblica, vamos colocar aqui na Assembleia, em local de grande destaque. Ela pertence ao povo de São Paulo. Muito obrigado por esse presente maravilhoso. Convido a todos para ouvirem, nesta manhã, uma última vez, o nosso querido Paulo César Baruch e o nosso Leandro Rodrigues no teclado. Mais uma vez agradeço. Prometo que é a última vez. Estou muito feliz e grato. Que pena. Queremos muitas vezes. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a toda a casa, presidente, deputados, pastores. Muito obrigado. A gente tem um amigo nosso que está nos ajudando aqui, que é o José Carlos, nosso técnico, que está trabalhando com a equipe aqui da casa. Muito obrigado também. E eu sou um jovem senhor, então eu fico assim, às vezes com um pouco de dificuldade de ficar cantando de forma tão solene, mas eu procurei me adaptar. Espero não ter, de alguma forma, ferido nenhum princípio da casa. Eu acho que não, né? Tá tudo certo. Mas nessa última canção eu queria muito que vocês que aqui estão fizessem parte como coristas. Eu não sei se vocês são afinados para cantar, mas se não forem, podem cantar da mesma forma. A melodia é assim, olha. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Agora vocês. Sei que o pastor Aquiles tem uma voz bonita. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu na Santa Palavra e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até a ouvir o não de Deus. Ele não é obrigado a dizer sim, mas sem duvidar, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável sempre. Sim, Ele continua sendo Deus. Ele continua nos dias de frio, nos dias de sol, nos dias felizes, nos dias difíceis também. Se eu tenho saúde, e mesmo se houver enfermidades, pois nada muda o que Ele é bom o tempo
continua. Oh, oh, aleluia, Ele continua. Ele continua sendo Deus. Deus abençoe você. Glória a Deus, parabéns. Maravilha. Anunciamos ainda o nosso deputado Márcio Camargo, o pastor Mário Rossi, gerente de desenvolvimento institucional, também aqui presente. Bom, não podemos encerrar uma sessão solene sem uma boa bênção, né? Então eu peço à nossa missionária Anita, da Igreja da Plenitude do Trono de Deus, para conduzir o nosso apóstolo Agenor Duque, para dar uma bênção a todos nós, a quem está nos assistindo. Seja ao vivo, seja no sábado, 11 horas da noite, quando estiver também, receba esta bênção. Amém? A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Obrigado, presidente, que Deus abençoe o senhor. Parabéns a cada parlamentar, Cezinha, servo de Deus. Lucena, sou seu fã de carteirinha. Sabe que a primeira vez que eu coloquei os pés da igreja evangélica foi assistindo um culto do missionário Manuel de Mello. Minha tia estava enferma. Louvar os céus pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu queria aproveitar a oportunidade, convidar os irmãos, com a permissão do nosso presidente, louvando o céu por todos que estão aqui. Jesus disse, quando entrar em uma casa, dizer, paz seja convosco. Então, saudar esta casa e todos que estão aqui na paz do Senhor. Amém? Amém. E pedir, com a permissão do nosso presidente, se possível for, fazer uma oração em nome de Jesus. Amém? Os que puderem ficar de pé, vamos orar. Já tivemos louvor, palavra. Eu queria aproveitar o ensejo, bem dizer os céus por cada pessoa que está aqui. Porque a Bíblia fala no Salmo 55, levante a mão direita, você que pode. Quão formosos são aqueles, os pés daqueles que anunciam as palavras do Senhor, aleluia. Então, eu quero ressaltar que, infelizmente, quero bem dizer também o céu pela vida do nosso deputado estadual Marcos, da Igreja Mundial do Poder de Deus, Marcos, que até me saudou, ele me perdoa, Rodrigo Moraes, me perdoe. Pelo exemplar posicionamento que teve de tentar implantar, embora com muita dificuldade, o kit, a Bíblia dentro dos colégios. Infelizmente, houve muita retaliação, muitos até se opuseram. Nosso presidente queria ressaltar que, infelizmente, o Brasil vive uma crise política, uma crise econômica que é resultado de uma crise política, que essa crise é oriunda de um problema espiritual. Não poderíamos deixar de ressaltar que em 2011, quando a nossa presidente deu início à nova fase, um dos primeiros atos que ela teve foi de retirar a palavra de Deus de dentro do seu gabinete. A palavra de Deus é a boca de Deus deitada em letras. Eu creio assim. Nós sabemos que em muitos lugares a Bíblia é rejeitada, como a Coreia, o Irã, os países do Oriente Médio. Graças a Deus temos a oportunidade aqui de mencionarmos a palavra, de lermos a palavra. Infelizmente, em muitos locais, inclusive na escola, ainda não é muito favorável que a Bíblia seja aceita. Mas você pode ressaltar que a Bíblia é a maior ferramenta que existe hoje dentro de um presídio. Hoje nós temos um trabalho, não somente nossa igreja, a Assembleia de Deus, a Igreja Universal e a Igreja Mundial, diversos ministérios, tem um trabalho lindo dentro dos presídios, que é a maior ferramenta de recuperação dentro de um presídio. Nós sabemos também que muitas são as pessoas que foram alcançadas pela palavra, como nós temos um testemunho de um rapaz chamado, acho que Marcos Hussein Yosef. Ele era um muçulmano, um dos principais, eu sou neto de judeu, sempre vou a Israel. Ele era neto de um dos principais criadores do Estado terrorista. E uma pessoa, dentro da cultura muçulmana, é errado você negar um presente. E um cristão presenteou ele com a Bíblia. E ele, leitor do Alcorão, recebeu, isso consta em vários meios de redes sociais, ele leu um texto muito lindo. O Sermão da Montanha, Mateus 5, quando bem-aventurados sois. Ele disse, não é possível que o Alcorão diga isso, a palavra de Deus diga isso, e como muçulmano não podia negar um presente. E ele recebeu aquela palavra. Ele leu a Bíblia, sem pastor, sem ninguém. Isso aqui, aleluia, não é simplesmente letras, são simplesmente palavras. E isso é o poder de Deus que pode mudar a vida de um homem. Eu creio nisso, que um pai de família, um ser humano pode ser restaurado através da palavra de Deus. Alguém crê nisso? Se você puder, dê um glória a Deus por esse dia. Infelizmente, nós vivemos um país que sofre consequências, porque muitos
deixar os princípios disso, ou seja, a família. Alguma pessoa aqui é formada em, como o nosso querido presidente, um perito, um doutorado em advocacia, um promotor público, que sabe que a Bíblia também é base da lei do judiciário. As leis de Deus são as leis, as bases da advocacia. Alguém que faz uma formação acadêmica sabe que a Bíblia é a base das leis, não somente da nossa lei civil, mas também de diversos países. E nós temos visto hoje o Brasil sofrendo uma crise financeira, econômica, resultado, acredito eu, de quebra de princípios, como vimos há pouco, tentando aprovar a liberação das drogas, tentando aprovar aquilo que Deus abomina, o aborto. Isso são resultados que são consequências de resultado de profanação da palavra de Deus. E finalizando a minha fala para orar, esse rapaz, como eu dizia, ele lendo a Bíblia, hoje ele é um dos maiores informantes que existem dentro dos Estados Unidos. Foi ele que desbancou, graças a Deus, e a essa palavra. Ele recebeu um presente de um cristão, e como o muçulmano falava, ele não podia negar um presente. E lendo a Bíblia, lendo o Corão, ele começou a contextualizar os textos e disse: está errado, alguma coisa está errada. Ele se converteu a Jesus Cristo, hoje é um pregador da palavra, e graças a Deus livrou que Israel e que vários países, dentre eles os Estados Unidos, sofressem atentados. Foi o maior assistente para que houvesse dentro do Serviço de Segurança de Israel atentados através dessa palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para o presidente, aqueles que estão, os pastores, louvado seja o céu por nós, por vocês, por todos nós que temos anunciado a palavra de Deus, porque ela é simplesmente uma palavra, e formou, são os pés daqueles que levam, mesmo sem recursos, mesmo sem condições. Temos sofrido tanta luta nesse Brasil, e é nobre esse feito memorável, essa atitude do nosso presidente, dos nossos deputados, do nosso querido Roberto Lucena, nosso presidente, a todos que criaram esse movimento, esse trabalho. Está de parabéns. Antes de orar, queria aplaudir os céus, porque o Senhor tem trabalhado na vida e corações de homens como esse, para tornar um canal de bênção para essa nação. Quando o justo governa, a paz da terra. Eu queria ressaltar uma última coisa. Em 2014, se me falha a memória, o pastor Cida Malafaia me convidou para que juntos estivéssemos ali em Brasília, e acho que vários dos senhores estavam ali. E nós oramos ali na Praça dos Três Poderes por essa nação. E eu queria aproveitar esse momento, onde esse lugar aqui hoje é tomado por a grande maioria homens de Deus, homens que professam a fé monoteísta, podemos dizer assim, para que venhamos pedir a Deus por essa nação, por esse país, por esse estado tão violento. Infelizmente, nós sabemos que temos um sistema penitenciário tão caótico, nós temos um sistema de saúde tão difícil, e como nós sabemos, Deus tem sido... Nós já temos tanta dificuldade na cadeia, tanta dificuldade nos hospitais, já temos um sistema de saúde precário, saúde precária, sistema penitenciário precário. Ai desse país, eu digo a vocês, queridos, essa nação tem uma dívida de gratidão muito grande com a Igreja Evangélica do Brasil e com a Palavra de Deus. Porque nós já temos tantos presídios. A igreja, o que é a igreja, pastor Cezinha? O que é ela? O celeiro dos ex. O que você acha não é uma igreja, presidente? Ex-drogado, ex-viciado, ex-isso, ex-aquilo. A igreja é o celeiro dos ex. Vamos orar por esse dia, por esse momento. Soberano e eterno Deus, bendizemos o teu nome pela vida do nosso presidente, Fernando Capês, pela vida dos deputados que aqui estão compondo a mesa, pela vida de cada pastor, cada missionário, cada servo de Deus que está aqui. Sabemos que essa nação tem sofrido tanto. Meu Deus, precisamos que homens compromissados com a palavra, que mulheres compromissadas com a palavra, que tenham princípios de fé, porque quando não existe princípios, tudo que não tem princípio é uma anarquia, tudo que não tem ordem é uma anarquia, e a Bíblia é a regra da nossa fé. Não estamos defendendo aqui uma placa, não estamos aqui defendendo um ministério, estamos defendendo a nossa fé, onde alcançamos o teu poder por meio da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor pela Sociedade Bíblica do Brasil, por aqueles que estão, meu Deus, pelejando por essa causa, pelejando pelo Evangelho. Por favor, meus irmãos, levante as mãos aos céus que pode, e nós entregamos esse estado, o governador de São Paulo, louvamos o céu pela vida do nosso querido Roberto Lucena, servo de Deus, e pedimos ao Senhor, amarra todo o principado, potestade, meu Deus, toma também a direção desse país, toma também a direção lá em Brasília, repreenda todo espírito de corrupção, de roubo contra essa nação, de homens que profanaram a tua palavra, que negaram a fé. Pedimos a tua bênção a esse país, repreendemos toda ação do inferno e louvamos o teu nome por esse dia e por cada pessoa que está aqui, para a glória do teu nome. Os que creem digam amém.
Assim como no início cantamos o hino nacional, vamos também orar aquele que representa a nossa fé. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os que podem aplaudir Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade que me é dada. Parabéns, Cezinha. Obrigado de coração, presidente, a todos. Desculpe alguma coisa, me perdoe, mas não sou um parlamentar, sou um pregador da palavra. Deus abençoe e disponha a todos. Agradecemos a bênção do apóstolo Agenor Duque. E, antes de darmos por encerrado, eu informo que esta Bíblia, impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Sagrada, é um exemplar único. Somente ela foi impressa, só esse exemplar, para homenagear a Assembleia Legislativa de São Paulo. Que nós, deputados, possamos fazer valer, fazer justiça e jamais falhar com aqueles que nos confiaram o seu voto e a missão de legislar em prol da população. E quando estava me encaminhando para cá, o nosso querido, meu assessor, o nosso agente de segurança, que o Marcos, que é evangélico, me mandava uma mensagem pedindo que eu lesse Provérbios, primeiro provérbio de Salomão, que fala sobre a doutrina, a ciência, a educação, a formação, a informação. Primeiro precisamos conhecer. A ideia do Museu da Bíblia, a ideia de trazer para cá, Assembleia, é pegar o jovem, não é pescar em aquário, é buscar nas águas revoltas aqueles que desviaram do caminho, trazê-los para a Assembleia, que eles tenham cultura, que eles possam estudar nas bibliotecas, possam conhecer a Bíblia, para em seguida ter o seu contato mais aprofundado. Muito bem. E nós estávamos aqui, o reverendo Assir Pereira estava me indicando que eu fizesse uma outra leitura e, como quem diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a autoridade eclesiástica é a autoridade eclesiástica. E como a autoridade eclesiástica é a autoridade eclesiástica, vamos ler Eclesiastes 11. Você que está nos ouvindo aqui na televisão, mais do que os que se encontram aqui, jovem que estava, por algum momento, mudando o seu canal e parou por aqui, não foi coincidência, não. Fica aqui e ouça a leitura do texto sagrado. Empregue seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise pode acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas o lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos de sua vida. Mas mesmo que você viva muitos anos, e Deus lhe dará essa glória, lembro que ficará morto durante muito tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Vamos então fazer o que podemos enquanto tivermos a oportunidade. Vamos aproveitar, porque a hora é agora de fazer o bem. Orar a Deus para que nos ilumine, a fim de que não nos desviemos do nosso caminho. Porque muitas são as tentações, muitos são os laços do passarinheiro armados, sobretudo quando se entra numa atividade pública e mais ainda na atividade política. Que tenhamos sempre em mente isso. A ideia do Museu da Bíblia começa agora. Nós iremos no ano que vem dividir os livros da Bíblia, vamos fazer várias exposições, começando pelo Pentateuco. Colocaremos os livros expostos em tamanho gigante, separadamente, com orientação, e vamos despertar, em primeiro lugar, o desejo,
a curiosidade científica, histórica no jovem, de estudar e ler os ensinamentos que lá se encontram, para, em seguida, fazermos o trabalho de aproximação, o trabalho de levá-los a conhecer Jesus, a conhecer a Deus. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece às autoridades, a toda a minha equipe, vejam como dá trabalho fazer uma sessão solene, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa e das assessorias policiais civil e militar, bem como a todos que, com suas presenças, ressaltei aqui o Rodrigo Tritapepe, a Anitta, a Vitória, a Delminde, a Vera, todos os servidores do cerimonial que colaboraram para o êxito dessa solenidade. Convido todos os presentes agora, e você que está nos vendo pela televisão, segunda-feira, para se dirigirem agora ao espaço Quarto Centenário para a abertura da exposição Bíblia, dos manuscritos aos formatos digitais. Está encerrada a sessão. Glória a Deus, Deus nos abençoe.